time do Simetria, seja bem-vindo ao módulo 2, aula 3, aula de sistemas lineares. Esse módulo a gente já estudou na primeira aula matrizes, a gente já estudou na segunda aula determinantes e suas propriedades, e nessa aula a gente vai estudar sistemas lineares. A semana que vem a gente vai estudar a última aula do módulo, que é uma aula de sistemas lineares também, só que a gente vai aprender a discutir e resolver sistemas lineares indeterminados. Hoje a gente vai ver o que é um sistema linear, o significado disso tudo e por que esse curso é tão interessante, por que ele é tão bonito, por que chama também sistema linear. Já parou para pensar sobre isso? Então tá aí, primeiro, antes de tudo, como começar, o que é uma equação linear? Equação linear, o que é? De uma maneira bem simples, lá na geometria analítica, equação linear é qualquer equação que representa uma reta. Então aqui, ó, eu tenho essa equação aqui, ó, x mais y igual a 2. Lá na geometria analítica, essa daí seria a equação geral da reta, nem geral nem reduzida, porque o 2 está isolado. Essa daí, lá na geometria analítica, seria uma equação de reta. A gente sabe que essa reta aqui, inclusive, tem coeficiente angular negativo, é uma reta decrescente. Então, a gente fala bem simples que essa é uma equação linear, porque ela representa uma reta. Então, sistemas lineares têm tudo a ver com geometria analítica e como é que a geometria analítica influencia nessa parte de álgebra. Aqui, eu tenho que x mais y é 2, eu teria uma reta decrescente. Esse gráfico não é o dessa reta aqui, é só para exemplificar que essa equação significa uma reta, então ela é uma equação linear. O que acontece quando eu acrescento uma nova variável, x, y, z? Eu jogo essa equação para o espaço tridimensional. Então, ao invés de trabalhar com 2 eixos, eu passo a trabalhar com 3 eixos, x, y e z. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que isso daqui é representado geometricamente para você entender o que é resolver um sistema linear. Então, na primeira equação linear, a gente pode pensar que ela tem uma infinidade de soluções ou não. Por exemplo, se o x for 1, o y é 1, é uma solução. Se o x for 0, o y é 2, é outra solução. Se o x for 3, o y menos 1, é outra solução. Ou seja, todas as soluções dessa equação, na verdade, são os pontos da reta que ela representa, por isso que chama equação linear. Essa daqui não representa uma reta, não, a gente vai ver o que ela representa. E então eu tenho dois exemplos de equações lineares e vou te colocar um exemplo de uma equação não linear. Y² menos 3y mais x igual a 1. Essa equação não é linear, mas você estuda essa equação também lá na geometria analítica. Essa é uma equação de uma parábola com cavidade na horizontal, né, em vez de na vertical. Mas de qualquer jeito é uma equação não linear. Bom, equações não lineares são qualquer tipo de equação que você consegue esboçar o gráfico e sabe que ele não tem relação nenhuma nem com reta e nem com plano. Então, um sistema ele pode envolver uma equação exponencial, ele pode envolver módulo, ele pode envolver uma equação quadrática, pode envolver uma série de equações, mas ele só é chamado linear se todas as equações envolvidas são lineares. Equação linear, equação linear, equação não linear. Então vamos lá. O que é um sistema linear? É um conjunto de equações lineares. Equação linear, equação linear. Quando eu coloco a chave aqui no início, eu estou querendo dizer o seguinte. Para eu resolver esse sistema, eu tenho que agora encontrar pares x e y que resolvam tanto a equação de cima quanto a equação de baixo. As duas devem ficar satisfeitas simultaneamente. Então, por exemplo, você pode pensar 0 e 5. 0 e 5 resolve a de cima, mas não resolve de baixo. Logo, não é solução do sistema. Aqui eu tenho um outro sistema linear, uma reta, outra reta, e aqui eu tenho um outro sistema linear. Já que a gente falou de reta, já que isso tem alguma relação com reta, aqui, ó, essa reta x mais y igual a 5 é essa reta em vermelho. Essa x menos y é 1 é essa reta em azul. Observe que essas retas estão se encontrando num único ponto. Resolver um sistema linear é encontrar o ponto onde essas duas retas se encontram. Essa daqui, ó, x mais y é 5 e x mais y é 1. Se você for bem inteligente e associar isso daqui com geometria, exigir demais, né? Ser bem inteligente. E associar isso daqui. Se você for bem inteligente e associar isso daqui com geometria analítica, x mais y é 5, x mais y é 1, logo o 5 não pode ser igual a 1, significam retas paralelas. Onde é que essas retas se encontram?
a cada 5 anos no Encontro Nacional de Retas Paralelas. Ia ser esse ano, mas por conta da pandemia está adiado mais 5 anos. Ou seja, essas retas não se encontram. E essas duas eu deixei um vazio aqui, maior do que você está sentindo nesse momento. X mais y é 5, menos 2x menos 2y é menos 10. Essa reta e essa reta, na verdade, é a mesma reta, não? São a mesma reta escrita duas vezes, com duas equações diferentes. Na verdade, eu peguei de cima e multipliquei por menos 2. Então, será que elas têm intersecção? Tem, claro que tem. Se é a mesma reta, uma está em cima da outra, todos os pontos de uma reta são os pontos da outra, esse sistema tem solução. Mas o que ele chama a atenção é que não tem só um ponto em comum. Essa reta e essa têm infinitos pontos em comuns. Então, depois a gente vai aprender a diferença entre esses três sistemas lineares. Agora, o que são sistemas não lineares e, principalmente, como é que a gente dá soluções gráficas? Onde é que cai exercício disso, Alex? Já caiu na Unesp, já caiu na FUVEST, já caiu na Unifesp, que eu me lembro num universo recente. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho x maior ou igual a zero. Isso não é uma equação, uma inequação. Aqui eu tenho outra inequação, aqui eu tenho outra inequação. Como é que resolve isso daqui? A solução disso só dá para fazer de modo gráfico, não dá para listar todos os pontos. Eu vou dar um exemplo para você, 1 e 1. Se o x for 1, obedece essa, se o y for 1, obedece essa, se o x e o y for 1, obedece essa também. Essa é uma das infinitas soluções. Aqui eu tenho uma outra, x² mais y² menor ou igual a 9, y maior ou igual a x, y menor ou igual a 2x. São duas soluções que elas exigem muito mais de você em geometria analítica do que aqui em sistemas. Mas vamos lá. Essa é a solução. Todos os pontos estão dentro dessa reta verde. X maior que zero indica que tem que ser nesse sentido. Y maior que zero tem que ser para cima. E x mais y menor ou igual a 4 para baixo dessa reta. Então, isso daqui, todos os pontos que estão pintados de verde resolveriam essa. E para resolver essa daqui é mais maluco ainda. Eu teria aqui uma fatia de pizza, ó, tá? Um setor circular. Essa regiãozinha, todos os pontos aqui dentro resolve isso daqui. Os sistemas não lineares têm esse probleminha que às vezes a solução ela só aparece, ela só tem como resolver ela graficamente. Ou não, às vezes pode ser algebricamente também. Vamos lá, tentar te explicar o que é um sistema linear de 3 incógnitas e 3 equações. Esse é o sisteminha da segunda fase. Se você não vai para a segunda fase, não está dentro do seu planejamento, pode pular esse slide. Esse é um sisteminha linear 3x3, 3 equações e 3 incógnitas. Nossa, Alex, que desenho horroroso que é esse. Chegou o momento de eu dizer para você o que é essa equação. Essa equação aqui, ela representa um plano no espaço tridimensional. Então, agora eu vou trabalhar com 3 eixos, x, y, z, como se fosse o cantinho da parede aí no chão da sua casa. Isso é um plano, isso é outro plano e isso é outro plano. Então, ó, coloquei um videozinho, uma animação que eu fiz. Esses são os 3 planos, ó, eixo x, eixo y e eixo z. Tá? Esses são os 3 planos. Eu tentei mostrar para você, inclinando, mudei a posição do x, y, z. Eu tentei mostrar para você que esses 3 planos, eles não têm nenhum ponto em comum ao mesmo tempo. Vou continuar girando aqui para você ver. Eles não têm nenhum ponto em comum ao mesmo tempo. Tá? Então, cada um desses planos, ó, x, y, z, cada um é um plano. Aqui está desenhado exatamente esses 3 planos. Eles não têm nenhum ponto em comum ao mesmo tempo. Sabe o que significa? Que esse sistema linear não possui solução. Sistema linear, cada equação dessa agora representa um plano. Não existe solução para os 3. Não existe nenhuma terna x, y, z que torne as 3 equações verdadeiras simultaneamente. Então, isso daqui é um sistema linear, 3x3, então entenda que cada equação, na verdade, é um plano. Então, observe que x, y e z são 3 eixos, né, coordenados, onde o z sairia, né, ele torna tridimensional. E aqui eu estou mostrando para você que esses 3 aqui não tem como se interseccionar. Ah, mas teria como? Tem sim, e depois eu mostro como é que faz para interseccionar.